Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos hoje aqui reunidos para meditarmos juntos o Evangelho do dia. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje, da nossa terça-feira da Semana Santa, retirado do evangelista São João. Ouçamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que lhe procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, e se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procureis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos vivenciando a nossa Semana Santa e o evangelista São João, dentro da sua magnitude de compreensão da vida de Jesus Cristo, ao escrever o seu texto, de maneira que ele escreve partindo dos sinais explícitos, claros de Jesus, para a glorificação do Filho. Ele coloca para nós hoje 3 cenas maravilhosas. Primeira cena, a revelação da traição de Judas. Uma segunda cena, a qual o próprio evangelista está envolvido, o João, como discípulo amado. E a terceira cena, a glorificação do Filho do Homem e a figura de Pedro. A primeira cena, meus irmãos e irmãs, nos revela um ato tanto quanto simbólico, ao entregar o pão molhado ali no molho, aquele pão embebedecido do molho. Para Judas, é a certeza que Jesus tinha assumido para si a condição de servo sofredor, colocada por Isaías no capítulo 53. E para Judas, queria fazer o papel da serpente, fazer uma obra que ela fez durante a criação. O que a serpente fez no livro do Gênesis? Espalhou o mal.
Judas assume o papel da serpente ao pegar aquele pedaço de pão molhado no molho e parte para espalhar o fermento de Satanás, espalhar o mal sobre aquele homem e espalhar o mal sobre aquelas pessoas que seguiam aquele homem. Por que, eu me pergunto, Judas fez isso? Judas, ele teve os mesmos ensinamentos que todos os outros discípulos teve. Judas estudou na escola dos discípulos, aprendeu com o divino mestre, mas deixou-se trair pelas tentações do mundo ao olhar para o dinheiro. A ganância falou mais alto. Judas nunca gostou dos pobres. Judas era um ladrão. E, acima de tudo, o Senhor o chamou com um desígnio para a salvação, mas não houve abertura no coração de Judas. Com isso, ele espalhou por onde passou daquele pedaço de molho, daquele pedaço de pão molhado no molho, ele passou espalhando o fermento de Satanás, espalhando o mal. A segunda cena, a representatividade do discípulo amado João. Um gesto quase de carinho e de amor, um gesto de intimidade com o Senhor, o reclinar-se a cabeça. Ao mesmo tempo, um gesto de amor, de carinho, de afetividade, intimidade com o Senhor, um gesto de curiosidade, para saber de quem o Mestre estava falando. Mas, dentro de toda essa cena, o que nos chama a atenção é o colocar o ouvido sobre o coração de Jesus. João inclina-se o seu ouvido para o peito de Jesus, na região do coração, para ouvir a docilidade das palavras do Mestre e compreender que o fim, a hora que tanto o Senhor falava estava chegando. Porém, aquele mesmo discípulo amado iria compreender que era preciso seguir até o fim. Na cruz em diante, da cruz para trás, é o seguimento contínuo. E João compreendeu isso. A terceira e última cena revela-se depois de uma traição de Judas. A docilidade de João, Jesus explana a sua própria glorificação que irá se dar no sofrimento, mas irá se dar de maneira redentora para toda a humanidade. Assim, adentra-se então a figura de Pedro. Pedro, que já havia feito a profissão de fé, dito que Jesus era o Messias, ainda não compreendia nada. Pedro, que viu a transfiguração, não compreendia nada. Não compreendia que essa glorificação tinha que ser feita de maneira única. E mesmo assim, Pedro queria fazer a sua glorificação com Cristo. E Pedro, então, é colocado no seu devido lugar por Jesus. Jesus mostra a Pedro que ainda no seu coração paira-se o medo, paira-se a incerteza. Por quê? Porque enquanto o galo não cantar, Pedro, já terás negado 3 vezes. Isso mostra o quê? A humanidade de um servo discípulo que Pedro era. Ele tinha medo, limitações, fez a sua negação, mas veremos depois que Pedro se redime desta negação. Com isso, meus irmãos e irmãs, dentro dessas 3 cenas, as 3 figuras, Judas, João e Pedro, deve caber a nós fazermos a seguinte pergunta: será que eu tenho sido um pouco de Judas, olhado apenas para a ganância materialista da minha vida e esquecido o lado bom, o lado proveitoso de aprender com o Mestre? Ou terá que eu tenho sido igual ao João, colocado o meu ouvido para as docilidades do Mestre? Ou terá que eu tenho sido aflito como Pedro, seguir de maneira desordenada, seguir de maneira desenfreada, fazer tudo a hora e a tempo, sempre rápido?
Cabe a nós, meu irmão e minha irmã, nos colocarmos como esses três personagens do Evangelho de hoje. E cabe a nós colocarmos uma máxima em nossa vida: sermos obedientes como Jesus Cristo, que acolheu a sua condição humana, morreu por nós numa cruz e nos resgatou das garras do pecado, do fermento de Satanás espalhado por Judas e nos redimiu dos nossos pecados. Aproveitemos essa Semana Santa para nos colocar em prontidão, em obediência ao nosso Pai Criador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.